Midori é uma experiente roteirista que já coproduziu muitas coisas. Ela já participou, por exemplo, da série Cocoricó. Com certeza você já assistiu um episódiozinho ou outro. E ela também é uma das co-criadoras do Papai Abu, uma série da Nickelodeon Brasil incrível. E ela já fez roteiros pra live action, pra animação, pra marionete, pra tudo que é coisa. Então eu acho que ninguém melhor do que ela pra falar sobre roteiro, não é mesmo? O roteiro é uma parte essencial de qualquer projeto, independente do que você esteja fazendo. Então é muito importante que a gente comece do jeito certo, é aquela fundação que se estiver errado, todo o resto dá errado. Eu acho que você já viu muitas produções multimilionárias que são lindas visualmente, mas a história peca muito, e a maneira que a história é estruturada peca muito. Por isso que é tão importante trazer um roteirista para falar sobre isso, certo? Então, senhoras e senhores, com vocês, André Midori em Dando Vida ao Seu Roteiro. Olá, tudo bem? Meu nome é Andréa Midori Simão, eu sou roteirista, escrevo roteiros há uns 13, 14 anos, sou sócia aqui do Departamento Ficcional, que é essa produtora de conteúdo. A gente escreve roteiro, cria projetos, trabalha com várias produtoras, para vários canais fechados, abertos. Eu faço roteiro de não ficção, de ficção infantil, adulto, live action. Ultimamente estou fazendo bastante animação. O que tem no ar aí, agora é o Osvaldo, que tá na Cartoon, tá na TV Cultura. Eu fui uma das roteiristas dessa série. Tem Um Dia de Chefe, que é um reality do Food Network que eu ajudei a criar. O Papai Abu, série de animação que está passando na Nick, da qual eu fui uma das criadoras. Eu fiz o roteiro final, fui roteirista-chefe. Eu acho que é isso que tem aí hoje Hoje, nessa palestra aqui do Iconic, eu vou tentar ajudar você aí que tem uma ideia na cabeça e que quer passar para o papel, ou que já começou a passar e parou no meio por algum motivo, ou que já terminou uma versão e que talvez não esteja muito contente com o resultado, queira fazer outra versão ou outras versões, quer analisar aí para ver o que dá para melhorar. Então essa palestra eu vou me basear bastante na minha experiência mesmo, nas dificuldades que eu tenho e no meu processo de criar um roteiro a partir do zero. Tá bom? Esse processo ele vai acabar gerando, além do roteiro, espero que saia aí, um documento que no mercado a gente chama de Bíblia de projeto, que é um documento curto de umas 5, 6 páginas, que contém tudo que um possível interessado de uma produtora, de um canal, possa querer ler para saber tudo a respeito do seu projeto, tá? Então é um documento de venda, mas que acaba saindo como um subproduto aí de todo esse processo que eu vou tentar passar para vocês, que é sair de uma página em branco e chegar num roteiro. Um roteiro, para quem não sabe, é uma coisa parecida com isso aqui. Esse aqui é o do Alien, mas ele tem mais ou menos um minuto por página. Ele tem tudo o que as pessoas precisam saber da história do filme. Onde acontece, como acontece, quem fala o quê, que personagem age como, em que ordem isso acontece. Então tá tudo aqui, para quem não sabe o que é um roteiro. Mas antes de chegar nisso daqui, a gente vai percorrer aqui um caminho. Como eu disse, não é da página em branco que eu vou direto escrevendo, não é assim, vocês vão ver como que é. Bom, então quando eu tô naquela planície gelada e branca, que é a página em branco, pensando, caramba, por onde eu começo? E fica difícil de eu me apegar a alguma coisa para começar. Esse é um dos momentos mais difíceis que tem no roteiro, assim, para mim e para várias pessoas que eu sei. Eu vou dividir aqui em 3 itens para vocês analisarem melhor o que vocês têm, o que vocês não têm, por onde vocês devem começar, tá? O primeiro item é trama, o segundo é personagem / universo e o terceiro
mas não menos importante, é o tema. O que é trama? A trama é a história. A trama é a aventura, são as peripécias daquele personagem. E às vezes a gente tem um pedacinho da trama na nossa cabeça e é por ela que foi a primeira fagulha para você querer começar a história. Eu tenho um exemplo na sala de roteiro. O que é sala de roteiro? Sala de roteiro são vários roteiristas em volta de uma mesa tentando levantar as histórias para a temporada da série, tá? Então eu fui chefe, como eu já falei, chefe de roteiro do Papai Yabu. E ali acontecia várias vezes da gente ter pedacinhos de uma história que a gente não sabia ainda se ia dar um episódio, não sabia ainda se eram pedacinhos que iam pra frente ou não. Um deles era assim: Cacupé mente, Cacupé é o protagonista da série, tá? Cacupé mente que vai morrer e acaba acreditando na sua própria morte. A gente achou engraçado, anotou na lousa, na época não sabia se isso ia virar um episódio, acabou virando, várias ideias caem no meio do processo, essa foi sobrevivendo. E também a gente não sabia, olha que engraçado, se isso era o começo da história, o meio ou o fim. No fim das contas, esse episódio acabou com essa parte do Cacupé acreditando na sua própria mentira, na sua própria morte. Lá no final, eram os últimos 4 minutos ou 3 minutos do episódio. Então, se você tem um pedacinho da história, primeiro, não fique encanado que isso é o começo da sua história. Às vezes não é. E não fique encanado ainda em preencher o que você ainda não tem. Por exemplo, você acha que isso é o meio, você quer pôr o começo, o fim. Não, guarda esse pedacinho. Se é uma coisa que te empurrou para escrever o roteiro, é uma coisa preciosa, anota lá. Bom, vamos lá. B, personagem. Às vezes você tem só o personagem. Aconteceu agora com a gente aqui no departamento, a gente pensou num policial específico que tinha características XYZ. E falou, caramba, dá vontade de fazer uma série sobre esse policial. A gente não tinha ainda nada do que ia acontecer na trama, não tinha sobre o que era a história, tinha só o personagem. E o que a gente fez? Olhou o personagem, ele era policial, ele já trazia um universo junto dele. Então, normalmente, se você tem um personagem, ele já te traz um universo. Ou o contrário. Se você quer fazer, por exemplo, uma série no hospital, esse universo vai te trazer o quê? Personagens. Pode ser que seu protagonista seja um médico, ou seja um enfermeiro, ou seja um paciente, mas enfim, tá lá dentro desse universo. Então o terceiro item, mas não menos importante, para mim é o mais importante, é o tema. Tema é sobre o que é a sua história, sobre o que eu estou falando, que ponto de vista sobre o mundo eu estou querendo imprimir nessa narrativa. Para mim isso é o mais importante, porque para mim isso vai moldar seu personagem, vai moldar a sua história, vai moldar tudo. Eu olho todas as histórias a partir do tema. Esse é o meu jeito de vários escritores encararem a história. E é o que eu vou tentar colocar aqui para vocês nesse processo de início, página em branco, até chegar no roteiro. Tá bom? Bom, o tema. Eu vou ensinar aqui como que você extrai o tema das obras audiovisuais, ou de uma HQ, ou de um livro, para você ir treinando, e treinando te ajuda a você sair com o tema da sua história mais facilmente, eu acho. Para mim ajudou. Bom, como eu faço? Eu vejo o filme inteiro, ou tenta ver o filme não inteiro, ver só o começo e ver o fim. Também às vezes é legal fazer esse exercício. Ver o começo, ver o fim, ou ver o filme inteiro. Pega o personagem no começo e o personagem no final. O que o personagem principal, tô falando do protagonista, tá? Acreditava no começo e o que o protagonista acreditava no final. O tema vai estar aí nessa subtração dessa equação. Um tema fácil do Procurando Nemo. Fácil mais ou menos, porque o Nemo não é o protagonista, é o pai do Nemo que é o protagonista, tá? O que ele acreditava no começo? Vou proteger esse meu filho, meu último filho, como se fosse tudo, não vou deixar ele fazer nada. No final,
vai filho, vai viver sua vida. Coloca ele no começo e no fim. O que mudou? Qual é a questão que mudou nesse personagem? Ele deixou de ser super protetor. A negação da super proteção, ou seja, não ser super protetor é mais legal do que ser super protetor. Esse é o tema do filme. Divertidamente, a Alegria é a protagonista. Ela acreditava o que no começo? Ela acreditava que uma vida, para ser legal, tem que ser só de alegria, só de felicidade, aquela obsessão pela felicidade, a pressão pela felicidade. No final, ela descobre, depois de toda a história, que, cara, é melhor uma vida com as diversas emoções, é uma vida mais equilibrada, é uma vida que se sustenta melhor, é uma vida mais legal. Então, o tema pode ser a pressão pela felicidade, pela alegria, não é uma coisa legal. Esse pode ser o tema. O tema pode ser expressado de várias maneiras, né? Eu sugiro que vocês tentem colocar numa frase, como eu falei agora, e não numa palavra só, porque uma frase ela fecha melhor a ideia e uma frase com um ponto final. Não termine numa interrogação, não termine numa pergunta, que isso vai atrapalhar um pouco vocês, tá? Quando vocês forem tirar o tema pro projeto de vocês, pro roteiro de vocês. Tá bom? Olha só, quando você tiver o tema da sua história, por isso que eu digo que desses 3 itens, pra mim, ele é o mais importante, provavelmente você já tem o começo e o fim da sua história, certo? É como numa equação, colocando numa fórmula bem for dummies aqui. X, que é o início, menos Y, Y sendo o final, igual a Z, que é o tema. Às vezes você tem o tema e tem o começo, ou seja, tem o X e tem o Z, e não tem o final do filme. É fácil, é só você botar nessa equação aí. Às vezes você tem o começo e o fim e não tem o tema. Para tirar o Z é só fazer o X menos Y, tá bom? Eu tô fazendo um jeito, mas isso é uma formulinha, não sei o quê, isso é muito moralizante. Não, eu vou dar vários exemplos nos quais o personagem piorou durante a história. E tudo bem, você pode fazer qualquer tema, não precisa ser uma moral da história moralista, tá bom? Mas essa regrinha que eu tô dando pra vocês, tenta aplicar nas coisas que vocês leem ou assistem pra ajudar vocês a tirar o tema da sua história, que ajuda mesmo, tá bom? Bom, então você tendo o tema, você já tem o começo e o fim da sua história. Você já tem da onde você quer sair para onde você quer chegar. Isso a gente chama em roteiro de arco, o arco geral da sua história. Da onde você quer sair para onde você quer chegar. Se eu tenho o tema desse jeito bem estruturado, tenho um pedacinho da minha trama, ou não tem problema se você não tem, tá bom? Então eu tenho o tema sobre o que eu quero falar, tenho a trama, um pedacinho dela, ou nada dela, tudo bem, e tenho um vislumbre do meu personagem, do meu universo, eu guardo isso, reservo isso, todo esse meu rascunho, por enquanto deixo em rascunho, e vou pensar no meu protagonista. Para mim, o protagonista é a personificação do tema. Toda vez que eu tô fazendo um protagonista, eu quero que o tema esteja dentro dos ossos dele, faça parte dele muito bem. Vamos pegar, por exemplo, a alegria. A alegria é a personificação do tema. A alegria é literalmente a personificação da pressão, dessa pressão por ser alegre todo o tempo, dessa pressão da felicidade, como isso pode dar errado. Essa é a alegria. Pegando tudo isso que eu falei, transformando um personagem, essa é a alegria certinha. Então eu sempre faço esse processo de trazer o tema para dentro do personagem. O que me ajuda nesse processo é responder a 2 perguntas fundamentais do protagonista. A primeira é, o que ele quer? O que o meu protagonista quer normalmente tem a ver com a situação inicial dele. O que a alegria quer? A alegria quer que aquela menina em cuja cabeça ela vive
seja feliz. E o que a alegria precisa? A alegria precisa entender que essa pressão por felicidade, essa necessidade de ter somente bolinhas felizes lá dentro daquele cérebro, vai dar ruim. É isso que ela precisa saber. Então o personagem sempre tem que querer alguma coisa objetivamente, que é essa primeira pergunta, o que ele quer. E isso ele sabe o que ele quer. Se você perguntar pra ele, ele vai te responder. E o que ele precisa? Cara, isso ele não sabe. Isso quem sabe é você, autor. Do que o personagem precisa. A história vai responder isso. O personagem precisa passar por essa história e se transformar em outra coisa no final. Tá bom? Bom, e como eu faço para essas duas perguntas, o que o personagem quer e o que ele precisa, do que ele precisa, não ficarem artificiais e que vai resultar num personagem que está ali somente como objeto da sua tese como seu tema. Eu leio alguns roteiros de pessoas que estão começando a aprender a trabalhar com o tema e falo, nossa, o tema tá aqui, eu vejo o tema claramente, porém esse personagem tá agindo só para demonstrar por A mais B esse tema, fica um pouco forçado. Como a gente pode trabalhar para que isso não aconteça? Trazendo para o personagem uma motivação, um motivo para ele agir desse jeito. No caso da alegria, ela tem a mesma motivação para essas duas perguntas, o que eu quero e o que eu preciso. Ela quer o bem-estar lá da menininha. Ela quer muito que ela seja feliz, que ela fique bem, que ela tenha uma vida boa. Isso motiva tanto na pergunta 1, que é o que a alegria quer. Ela quer que essa menina seja feliz, feliz, feliz. Ela quer todas as bolinhas alegres. E isso também responde à pergunta do arco, o que a alegria precisa? A alegria precisa entender para que essa menininha tenha uma vida saudável e boa, não necessariamente a felicidade tem que reinar em tudo. Bom, a partir da situação inicial, da situação final do meu personagem, ou seja, do que ele acreditava no começo, até o que ele acredita no fim, a partir do que ele quer, que está normalmente nesse começo, e o que ele precisa, que está claro, normalmente nesse final, e da motivação, que é o motor que faz essas duas coisas irem para frente na história, eu consigo criar outras características do meu personagem. Vamos pegar a alegria de novo, por exemplo. Ela é um tanto workaholic, ela é um tanto control freak. Isso tem tudo a ver com a motivação dela, que é querer o bem-estar daquela menina, é a prioridade número 1, ela quer isso. Então, para garantir isso, ela não vai deixar que ninguém mais mexa em nada. Ela vai querer ela tomar conta, ela não vai nem dormir para poder trabalhar. Então, workaholic e controladora. Veja só, eu já tenho duas características que vêm dessa motivação, dessa situação inicial, dessa situação final desse personagem. Eu sugiro para vocês que tracem de uns 6 a 8 adjetivos diferentes entre si, aqui nesse primeiro momento do personagem, para tentar entender ele mais globalmente. Pode ser que mais tarde você tire alguns ou adicione outros, mas nesse começo tente colocar de 6 a 8. Se for 6, tá ótimo. Porque agora a gente vai entrar num capítulo de secundários. Assim como o meu protagonista está ali enraizado no tema, meus secundários vão estar enraizados no protagonista. Eles vão existir para o protagonista. E eu adoro criar secundários, e o meu processo de criação de secundários é a partir das características do protagonista. Eu tenho lá essas 6, 8 características do meu protagonista, olho para elas, e a partir delas eu crio secundários. Claro, dentro de um universo. O universo já vai te trazer muita coisa. Por exemplo, eu estou escrevendo um policial, a gente vai ter lá policiais, bandidos, vítimas, um delegado, enfim. O universo vai te dar a casca desses personagens, mas não vai te dar o que tem dentro deles. E o que tem dentro deles, quem vai te dar é o próprio protagonista. Secundários, o nome diz, está em segundo plano em relação ao protagonista. Eles orbitam em volta do protagonista. Para quê? Para iluminá-lo.
Não adianta nada eu criar um monte de características do protagonista e não ter nenhum secundário para interagir com essas características, para iluminar essas características. Vou dar um exemplo prático. Tem lá esse policial com problemas de controlar a raiva, principalmente quando alguém está falando muito no ouvido dele. Essa é uma característica dele. O que eu preciso criar para iluminar essa característica, para eu trazer para a ação essa característica? Tenho que criar alguém que fale muito lá na delegacia, ou lá do lado dele, ou na família dele. Beleza, escolho alguém para iluminar essa característica. Eu tenho alguém muito chavequeiro, um homem e uma mulher que não saem do modo sensualizante, querem conquistar cada um que vê na frente. O que eu vou criar para iluminar essa característica? Eu posso criar alguém inatingível, alguém que essa pessoa não consiga conquistar de jeito nenhum. Eu posso criar um concorrente, alguém tão sensualizante e tão conquistador quanto o meu personagem, para competir com ele. Aí eu estou iluminando essa característica. Como eu disse, eu gosto muito de criar secundário, esse é o meu método de criar secundário. E às vezes eu me empolgo, às vezes eu crio muitos secundários. Então, eu paro, volto no outro dia para minha lista de secundários a vez de revisar. Vamos lá, vamos ver se eu não deixei nenhuma característica do meu protagonista sem interação com o secundário. Vamos ver se tem alguma característica do meu protagonista que tem 2 secundários interagindo naquela mesma característica. Será que esses 2 secundários eu não posso juntar e fazer um só? Será que eu não posso matar um, eliminar um? Faz essa limpa aí de secundários e guarda. Ainda não faz nenhum texto definitivo, tá, gente? Vamos lá, guardando esses rascunhos organizadamente na medida do possível. Personagens rasos, personagens profundos, o que são? Bom, o meu protagonista é um personagem que vai ter que ser profundo, o mais profundo de todos eles. Se algum secundário tá com mais conflito interno, tá com mais características do que o meu protagonista, tem alguma coisa errada. O meu protagonista é o com maior número de características e de conflitos internos. Os secundários, às vezes eu divido eles em rasos e profundos, assim. Por exemplo, se eu tenho um secundário que precisa pedir dinheiro emprestado para esse meu protagonista a todo tempo para comprar coisas de luxo, certo? Eu posso criar um personagem que faz isso sempre, faz isso e tá de boa com isso e tudo bem, e ele é um personagem aí raso. Ou eu posso criar um personagem mais profundo que faz isso, mas no dia seguinte se sente culpado, tenta vender aquela coisa que ele comprou com o dinheiro emprestado, se dá mal, não sei o que, é um personagem mais profundo, que a partir da característica que ilumina o protagonista, eu crio uma outra que vai complicar a vida desse secundário. Às vezes um secundário raso não é um problema, eu tenho um secundário que é apenas obsessivo lá, com materialista, de comprar coisas de luxo, de ostentar, só isso, e ele me funciona perfeitamente para o número de páginas que eu tenho, para ele, para a interação que eu tenho com o meu protagonista, e tudo bem, nem todo secundário precisa ser profundo, tá bom? Você pode relaxar quanto a isso, criar alguns profundos e alguns rasos. Eu penso muito nos secundários em eleger um mentor e um antagonista para ele, para o meu protagonista. O que seria um personagem mentor? E você pode ter mais do que um, principalmente se for numa série. Num longa você pode ter um só, ou pode ter mais. Um personagem mentor é aquele que ajuda meu protagonista a atravessar o arco do início ao fim. Ele está ajudando, ele está empurrando, ele está fornecendo informações, objetos mágicos, oferecendo ajuda para sair desse início ao fim. Ele está ajudando o arco a se realizar, o arco do protagonista. E o antagonista é quem faz o contrário disso, quem dificulta que o arco se realize, que dificulta que o personagem principal, o seu protagonista, atravesse da situação inicial e chegue na situação final. Nem sempre o mentor é um velhinho sábio. E nem sempre o antagonista é o cara
de máscara preta, faca na mão. Nem sempre. É legal você brincar com isso, com esses arquétipos de mentor e de antagonista. Por exemplo, o mentor lá do Procurando Nemo, do Pai do Nemo, é a Dory. Uma pessoa que nem se lembra do seu próprio nome. Ela é bem o oposto do sábio com seu cajado, não, mas é um mentor. Um dos mentores, né? Porque ele tem mais do que um mentor. Aí, o que eu tenho pra falar de mentor e antagonista, uma coisa importante. Em ficção não tem autoajuda. Um personagem não vai sozinho percorrer o arco do começo ao fim sem ajuda de nenhuma situação nova ou nenhum personagem novo. Então o mentor, ele tem que ter uma personificação disso. Ou várias personificações da força mentora, da força que ajuda o personagem a sair do início pro fim. Antagonista, não, nem sempre. Você pode ter um filme cujo personagem, uma série, cujo personagem tem um antagonista interno tão forte que ele não precisa ter um antagonista externo, um vilão, um outro personagem que seja representante dessa força contra o arco. O que é isso, um antagonista interno? É uma vontade do próprio personagem em se manter como ele era no começo. A alegria tem uma força antagonista interna muito grande. Por ela ser um personagem de uma força de vontade incrível que vai atravessar mundos para manter a menininha lá muito feliz, ela tem isso é o antagonista interno dela, toda essa força de vontade de manter a menina feliz, na verdade é o vilão que mora dentro dela. Para que serve o antagonista? O antagonista serve para atrapalhar, né, a travessia do personagem nesse arco, do início ao fim. E ele atrapalha o que? Criando obstáculos de antagonista. Nem sempre um obstáculo numa história é criada pela força antagonista, então você tem que ficar ligado com isso. Se você não está criando dificuldades para o seu personagem enfrentar durante a história, que não tem nada a ver com o antagonista, interno ou externo, você vai estar com isso enfraquecendo o tema. Porque toda vez que eu coloco uma dificuldade gerada pelo antagonista interno ou externo, eu estou fortalecendo o tema. Já que o antagonista tem tudo a ver com o tema. Olha só o exemplo que eu dei da alegria. O antagonista interno dela é essa vontade de fazer a menina feliz, deixando todas as bolinhas felizes dentro da cabeça dela. Isso tem tudo a ver com o tema. Então você vai reparar, conforme você for elegendo o mentor, o antagonista, que você está trabalhando todos eles ao redor do tema, tá? Nem todo o secundário você vai trabalhar ao redor do tema, mas o mentor e o antagonista sim. Porque para você criar uma aventura, você precisa de duas forças. Uma força que ajude o personagem a sair daquela situação inicial para a final, e uma força que dificulte isso. E essas forças, elas têm que ser iguais em potência. Senão, o personagem atravessa muito fácil se eu não tenho um antagonista forte. Ou o personagem nunca vai atravessar se eu tenho um antagonista muito forte e um mentor muito fraco. Ele vai se manter ali. Eu fui no dentista agora no fim do ano e eu arranquei meus sisos de baixo. E o meu dentista falou, nossa, o seu siso de cima, por falta de antagonista, ele vai amolecer. Eu ouvi, dei risada, falei, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Apesar de que eu não vou arrancar meu de cima, porque eu sou muito covarde. Mas eu entendo que sem o antagonista, o outro fica mole. Sem um antagonista forte, o meu protagonista amolece. Grave isso na sua cabeça. Mais pra frente a gente vai ver certos problemas que podem acontecer na história por falta de um antagonista forte, tá bom? Então, de personagens, eu acho que eu disse aqui, rapidinho, tudo que eu tinha pra dizer. Vamos lá, recapitulando. O mais importante pra mim é o tema. Se eu tô numa página em branco e não tenho nada, mas só tenho o tema, eu fico feliz. Porque eu sei que a partir dele eu vou conseguir tirar tudo. Uma dessas coisas que eu tiro a partir do tema é o meu personagem principal, que é o protagonista, que é a personificação do meu tema.
A partir do protagonista, eu vou criar meus secundários para iluminar as características desse meu protagonista. Dos meus secundários, eu vou eleger secundários mentores e secundários antagonistas, ou um mentor e um antagonista, ou apenas um mentor e nenhum antagonista. Se eu tiver um antagonista interno ao meu protagonista, muito forte, e não querer lidar com um antagonista externo. Eu acho que esse é o resumo aqui do que eu falei de personagem e de tema. E agora a gente vai entrar em trama. Lembra aquele meu item A lá da história? Você pode ter um pedacinho, você pode ter nada. A gente vai entrar em trama agora. O que eu vou fazer agora? Que eu tenho esse personagem, eu tenho sobre o que eu quero dizer, eu tenho meus secundários. E como eu falei lá no início, pode ser que é bem provável que você tenha um pedacinho da sua história na sua cabeça. Antes de você começar a rascunhar qualquer coisa. Pega esse pedacinho, anota o que você tem, sem muitos detalhes, guarda aqui e vamos começar a traçar um arco geral. Eu vou dar esse arco geral que leva o personagem da situação inicial até a situação final do seu filme, do seu curta, da sua série, como um guia para você não parar no meio da história, coisa que acontece normal, você para e fala, pra onde eu tô indo? E agora? Qual é a próxima cena? Para você não cair um pouco nessa armadilha comum, que acontece normalmente no meio do roteiro, então eu vou passar essa espécie de guia, que é um guia de uma estrutura clássica, que você pode subverter, que você pode usar do jeito que você quiser, mas tendo isso como um guia vai te ajudar a não parar, procrastinar e desistir. Então, vamos lá. O personagem principal, lá na situação inicial, a gente chama isso de status quo ou mundo comum. É uma situação em que o personagem está confortável com o seu defeito, porém o seu defeito está incomodando outras pessoas. Ou esse defeito pode até estar incomodando ele um pouco, mas ele não está com a menor vontade de mudar. Se não acontecer nada, o personagem vai continuar fazendo as coisas que ele fazia antes, pensando no que ele pensava nesse mundo comum. Eu vou dar agora os nomes, tá? Bem rapidinho, depois eu volto para detalhar. Aí acontece alguma coisa que faz esse personagem sair desse estado. Essa alguma coisa que acontece é na história... A história começa assim, era uma vez, fulaninho de tal, que tarará, 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 até que um dia, esse incidente incitante, esse ponto que vai tirar o nosso personagem do mundo comum, é esse até que um dia. Então, a partir daí, a gente vai entrar no mundo especial. O mundo especial apresenta uma nova relação para esse personagem, ou seja, um novo personagem para ele lidar com, ou uma nova situação de mundo, alguma coisa ao qual ele precise se adaptar. E não vai ser fácil se adaptar. E a partir daí ele vai ter conflitos. Ele vai aprender com esses conflitos, ele vai apanhar muito, arrumar aliados, arrumar inimigos. E ao final existe uma fase que se chama falsa coroação, que é onde ele acha que aprendeu. Depois dessa falsa coroação existe a barriga da baleia, ou o poço do personagem, o pior momento que ele poderia viver, que é a partir desse pior momento que ele vai se provar ter mudado mesmo. Ele tendo mudado, ele vai sair desse mundo especial, voltar para o mundo comum, mostrando que ele mudou, trazendo essa mudança junto com ele. Essa é a estrutura resumida da história, que você pode ter... Eu já tenho dentro da minha cabeça, internalizado, então... quando eu estou escrevendo alguma história, eu estou sempre jogando com essa estrutura. Não necessariamente reproduzindo ela fielmente, mas jogando com essa estrutura. Já eu dou um exemplo de como eu jogo com essa estrutura, tá? Mas tendo essa estrutura básica para consultar, para seguir, você vai ficar menos perdido. Eu vou te dizer agora o que eu faço em cada uma dessas fases para estruturar a minha história. Bom, o primeiro item que eu dei foi mundo comum ou status quo. O que eu faço quando eu estou nesse começo de história, nesse início de história? Eu aproveito para apresentar tudo.
Vou apresentar meu protagonista, vou apresentar o defeito dele, ou seja, o antagonista interno dele, ou a situação da qual ele não quer sair, a mentalidade que ele quer continuar tendo. Eu vou apresentar os personagens que vivem em volta dele, principalmente o mentor e o antagonista, se eu tiver um antagonista e ele não for só interno. Eu vou apresentar o que o personagem quer, lembra disso? O que o personagem quer e o que ele precisa? Eu vou apresentar o que o personagem quer. Talvez eu apresente também já o que ele precisa. Se vier na boca de algum personagem, a gente costuma chamar esse personagem de arauto. Normalmente é um personagem que vive cotidianamente com esse protagonista, ou seja, não é um personagem novo, que tá falando toda hora no que ele precisa mudar, mas o personagem não ouve essa pessoa. Ele precisa entrar numa aventura nova, conhecer uma pessoa nova para entender que ele precisa mudar lá no final. Bom, então, no Mundo Comum eu aproveito para apresentar tudo isso, porque nos primeiros minutos da ficção é quando a pessoa está mais aberta, o espectador, né, está mais aberto a receber informações. Às vezes a gente se sente um pouco traído de receber informações básicas, basais para a história lá para o meio ou para o fim. Então, apresente tudo o que você tiver que apresentar agora. Isso se chama, em roteiro, exposição, fazer a exposição. Cuidado para não fazer toda a exposição em diálogo, para o seu início não ficar um blá, 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 blá. Tente expor em ações. Tudo que você puder em ação. Bom, então aí vem o incidente incitante, que no caso dos exemplos que eu dei aqui, por exemplo, um incidente incitante para toda a aventura da alegria começar é a mudança, né, da família. Eles se mudam de cidade, de estado, não sei. Eles se mudam de casa. E isso começa a desencadear toda a aventura. Se não fosse essa mudança, talvez a alegria demorasse muito ou nunca caísse a ficha dela de que ela precisa fazer alguma coisa diferente para se ajustar a essa nova situação, para a coisa dar certo dentro da cabeça da menina. Então, esse incidente incitante é algo que acontece na história para mudar aquele movimento retilíneo, uniforme, falando em física, que a história tá. É uma coisa que é um evento que desencadeia todo o meio da história, tá? Esse Mundo Comum, ele tem mais ou menos, em termos de tempo, número de páginas, 1/4 da sua história tem esse Mundo Comum. Pra menos, tá bom? Não pra mais. Bom, aí tem um incidente incitante que vai chamar o protagonista pra aventura. Eu costumo fazer com que o protagonista dê uma negada ao chamado para a aventura, aqui, nesse momento. Por quê? Porque lembra daquela força antagonista, força mentora, que elas precisam ter a mesma força, uma e a outra, para dar uma briga boa na história, para não ficar fácil demais percorrer o arco, nem difícil demais de percorrer o arco. Então, o que é o personagem negar entrar nessa aventura? O que é o personagem negar mudar o jeito que ele pensa logo de cara, mudar a atitude dele logo de cara e enfrentar essa nova situação? É o antagonista interno dele falando mais alto e dizendo, não, eu não vou. Então, nesse início, ter essa negação, eu acho que funciona bem para várias histórias, principalmente se você tem tempo de fazer essa negação. Funciona bem para mostrar o defeito do seu protagonista agindo. Bom, então a partir daí, se tem negação, vai ter uma hora que ou o mentor ou a situação puxa o nosso protagonista para dentro da aventura e ele vai entrar para nunca mais voltar. Esse ponto em que ele não pode mais voltar inaugura esse mundo especial. E o que é esse mundo especial? Não é um lugar diferente do mundo comum, pode ser o mesmo lugar. Mundo comum e mundo especial podem ser a mesma locação, porém situações diferentes, tá? Às vezes as pessoas querem criar um outro espaço, pode ser também, mas nem sempre, não precisa. Esse mundo especial vai apresentar novas regras, um novo jeito
de viver para o protagonista. É óbvio que no começo ele não vai querer viver esse jeito. E é por isso que a negação é importante, quando dá tempo eu coloco, porque é um jeito de mostrar que ele não quer viver isso. No começo, quando a gente tem um mundo comum e está mostrando bastante o defeito dele, a gente tem bastante a força antagonista se mostrando quem ela é. No começo do mundo especial também. Eu coloco algumas cenas na sequência com a força antagonista vencendo. No começo ela tá perdendo. A gente vai chegar lá. Então, nesse mundo especial, eu coloco sempre, nessas primeiras cenas, a força antagonista vencendo. E aí o protagonista vai aprendendo a lidar com esse mundo especial, com suas regras, vai criando alguns aliados nesse mundo especial, vai criando alguns inimigos também, vai passando por alguns testes. Essa fase é chamada de testes, aliados e inimigos por causa disso. E o miolo desse mundo especial, eu tento colocar uma cena para cada força. Em uma cena vence a força antagonista, em outra cena vence a força mentora. É como se fosse um passo adiante no arco e um passo voltando. Um passo adiante, um passo voltando. É a briga entre a força que está ajudando o protagonista a percorrer a história e a que está atrapalhando. Tem que ser uma briga boa. Uma pra lá, outra pra cá. Uma pra lá, outra pra cá. Normalmente, quando as pessoas param no roteiro e falam, pra onde eu vou? É nesse momento aqui. Apresentar um mundo comum, vai de boa. O começo do mundo especial, tudo bem. Até que vai, porque ainda é a força antagonista mandando nas cenas. E aí, nesse miolo, às vezes dá pau. Por quê? Porque a força antagonista perde muito fácil para a força mentora. Normalmente. Então a gente tem que criar uma situação em que essas duas forças estejam pau a pau aí, nesse miolo. Certo? Bom, e o que acontece no fim desse miolo, mais ou menos o meio do filme? Acontece que o protagonista já passou por tantos testes, fez aliados, fez inimigos, ele normalmente está achando que ele mudou. Ele identificou o que ele precisa mudar. Lembra lá no começo que eu falei que o que ele quer, ele já sabe desde o começo. O que ele precisa, ele não sabe lá no começo. Aqui nesse ponto, que é o miolo da história, o meio, em termos de tempo ou páginas, ele já tá ligado mais ou menos o que ele precisa mudar. Ele já reconheceu um pouco o defeito dele, sabe o que ele precisa mudar e ele acha que já mudou. Então é um ponto que a gente chama de falsa coroação, que ele mesmo pega a coroa e fala, mudei, galera. Não dá certo, porque a coroação não é uma coroação verdadeira se você mesmo pega a coroa e coloca na sua cabeça, né? A coroa tem que ser merecida. O que acontece logo depois? A vida dá uma rasteira federal no protagonista, mostrando, cara, você falou que mudou, se engana, não mudou não. E essa rasteira que a vida dá, ou seja, que a força antagonista dá, porque é uma grande flecha para o início, uma grande força tentando levar ele para o início de novo. E que ele sucumbe a princípio, que ele fica caído, como uma fênix caída, e precisa levantar, e é nessa hora que o espectador acha que ele não vai levantar, que o personagem morreu, que ele voltou definitivamente ao início, aquela mentalidade do início, que ele não tem jeito de mudar, é que o protagonista precisa arrumar forças dentro dele mesmo, a partir de tudo que ele já aprendeu, e conseguir renascer das cinzas e dizer, mudei. Não é só dizer mudei, ele tem que agir. Pra gente acreditar, o protagonista tem que agir na sua mudança. E o que é essa ação? Essa ação é normalmente um sacrifício. É ele colocando sua vida em risco por outra pessoa, colocando o que ele mais amava lá no mundo comum em risco para salvar uma outra situação, para colocar ordem no reino, no mundo que ele vive. Então, esse sacrifício, normalmente ele é feito na frente de uma plateia, na frente da sociedade toda, na frente das pessoas que importam, da família, por exemplo.
É esse sacrifício que faz com que a gente, espectador, esteja assistindo e diga: ah, não, ele mudou mesmo, agora ele mudou mesmo. Em relação àquela falsa coroação, agora sim eu acredito que ele mudou de verdade. E com essa mudança, com a coroação verdadeira, ele traz o que mais importa não é nem mais a coroa, é o que ele traz dentro de si, a mudança, o sentimento, o pensamento que ele adquiriu, que é normalmente deve ser o oposto do que ele pensava no começo. E com esse pensamento, esse ensinamento, que nem sempre precisa ser uma coisa boa, pode ser uma coisa que transforme um personagem bom num ruim. Ele vai até o mundo comum, retorna até o mundo comum, lembra, pode ser a mesma locação, e vai se desculpar as pessoas que ele fez mal, colocar em ordem aquele mundo comum, caótico, no qual ele vivia e estava de boa com isso, ou até estava se incomodando com isso, agora ele está colocando em ordem aquilo lá, com esse novo pensamento. Então agora eu vou resumir rapidinho aqui em itens para você ter anotado os passos da jornada que eu mais uso como guia para eu escrever minhas ficções. Então, a primeira fase, mundo comum, que é o status quo. Aí vem o incidente incitante, que está empurrando o nosso protagonista para a aventura, para esse mundo especial. Às vezes eu coloco o protagonista negando nessa aventura para fortalecer o antagonista interno. Aí vem o mundo especial, com uma relação nova, no caso pode ser o mentor, que ele é apresentado nesse incidente incitante, então essa relação com essa pessoa nova que é o mentor, que vai ajudar a levar o protagonista da situação inicial à situação final do filme. Nesse mundo especial existem testes, aliados, inimigos. Os inimigos são ou o antagonista interno personificado no antagonista externo, ou vários antagonistas externos também pode ser. Em se tratando de uma série ainda mais, podem ser vários, um para cada episódio, um para cada conjunto de episódios, um para cada temporada, e vai depender. No final de testes, aliados e inimigos, o protagonista se autocoroa achando que ele mudou, mas como ele não se sacrificou por ninguém, a mudança não é verdadeira. Ela se mostra uma mudança não verdadeira quando a força antagonista dá seu último golpe, quase fatal, a ponto de jogar o protagonista na barriga da baleia, no fundo do poço, no pior momento do protagonista, e ele tem que sair daí renascendo como uma fênix, trazendo tudo o que ele aprendeu, forças tiradas do fundo do coração, para poder se sacrificar por alguém e dizer que mudou. O sacrifício da alegria, por exemplo, lá no Divertidamente, é deixar todos os controles do cérebro lá da Riley para a tristeza mexer, coisa que ela não faria nunca, 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 nunca no mundo comum. Então esse sacrifício é uma coisa que é inimaginável o personagem protagonista fazer no mundo comum, que ele vai fazer nesse final, tá vendo? De novo, a situação inicial em oposição à situação final. Como eu coloco em prática esse arco? Eu vou pegar aquele exemplo que eu dei lá do começo, lá do Cacupé, lembra que eu tinha um pedacinho de trama do Papai Abu? E se o Cacupé mentir dizendo que ele vai morrer e acreditar nessa mentira e realmente morrer? Pois é, a gente desenvolveu essa história e acabou ficando assim. Veja se você consegue identificar todas essas fases, ou algumas delas, eu não preciso aplicar todas as fases, tá? Mas algumas delas dentro dessa história que eu vou contar. Cacupé era um menino inocente, muito, muito inocente,
que não sabia da existência da mentira, até que um dia um personagem vai lá, mente pra ele e diz: eu menti, eu não falei a verdade. O mundo do Cacupé cai. Ué, você não tava invisível? Quer saber a verdade, Cacupé? Não tem máquina nenhuma. Era mentira. Mentira? Como assim? Mentira! O ato, o efeito de mentir. Não contar a verdade. E assim, de uma hora para outra, a inocência de Cacupé fora destruída. E ele, então, ele se vê nesse mundo onde as pessoas mentem. E pra ele isso é grave, tão grave que ele vai se isolar. Nesse isolamento, ele conhece uma pessoa mais inocente do que ele, um bebezinho, que ele fala: cara, essa pode ser a minha cura. Porque agora que eu sei que as pessoas mentem, eu nunca mais fui o mesmo, mas quem sabe me relacionando com esse bebezinho tão inocente, eu volto a ser puro novamente. Só que o que acontece? Acontece que o Cacupé, sabendo que existe mentira, começa a praticar a mentira com esse ser inocente. Olha o picolé, tem picolé de capim, picolé de mamão e até Picolé de ostra! Ah, esse é o último. Posso ficar com ele? Não. Hã? Ah, sabe o que é? É que eu vou morrer em 12 horas. Esse picolé é meu último desejo. Sucesso! Não fosse por um detalhe. No começo ele se segura, acha que não vai mentir, aí ele mente, aí ele tenta consertar e a coisa fica pior ainda, num ponto em que ele quer um doce do menino e fala: se você não me der esse doce, eu sofro de uma doença terrível e vou morrer em 48 horas ou 24 horas, eu não lembro. 12 horas, eu acho. E vou morrer. O menino entrega pra ele o doce, e o Cacupé come o doce, e com tanta culpa de ter comido aquele doce, ele começa a ficar doente de verdade por ter acreditado na própria mentira e resolve morrer na frente do menino. Claro que é uma morte tipo de criança, morri, mas ele decide morrer para pelo menos manter essa verdade para esse menino, que também, quando vê o Cacupé morrendo, nem acredita. É uma morte muito mal atuada. Adeus, mundo cruel. Cacupé, você não tá morrendo. E foi assim que Cacupé acreditou na sua própria mentira. Então vocês conseguiram identificar as partes da história desse guiazinho que eu mostrei? Vamos lá. O Cacupé inocente, que não acredita em mentira, vivendo sua vidinha inocentemente, é o mundo comum, é o status quo. Se não acontecesse o incidente incitante, ou seja, se não acontecesse do amigo dele mentir para ele e dizer: eu menti, mentiras existem, o Cacupé ia continuar inocentão. Então, um incidente incitante é essa mentira do amigo e essa revelação de que existe a mentira no mundo. Cacupé é jogado no mundo especial, um mundo no qual existe mentira. Esse é o mundo especial. Veja, é o mesmo mundo, a mesma locação, mas é um jeito de ver o mundo, esse mundo especial. Ele fala: meu Deus, eu não consigo viver nesse mundo que existe mentira, vou me isolar. Essa é a negação. Não quer viver nesse mundo onde existe mentira, vou me isolar. Até que um dia chega um bebezinho e o Cacupé olha e fala: olha, eu nunca mais fui o mesmo depois que descobri que o mundo é essa farsa, mas quem sabe eu lidando com um bebezinho, esse ser inocente, eu volte a me purificar. E ele vai tentar. Esse bebezinho é um mentor que vai levar o Cacupé da situação inicial à situação final. Na relação com esse bebezinho, que é o mentor, a gente tem testes, aliados e inimigos. Primeiro ele tenta mentir, mas ele não consegue, e ele acaba mentindo.
e mentindo, e o Cacupé acaba falando que ele vai morrer. Esse é o sacrifício final. É um sacrifício meio torto, ele morrer de mentira no fim dessa história, mas é um sacrifício, é uma adaptação desse sacrifício, que funcionou super bem, e lembra, era a única parte que a gente tinha lá de trama, lá no comecinho, que era a Cacupé acredita na própria mentira quando diz que vai morrer e acaba morrendo, então a gente usou isso aí nesse finalzinho. Não tem muito a volta ao mundo comum, você vê que a volta com Elixir não tem nesse episódio, tudo bem, muitas comédias não vão ter essa volta, porque o personagem não muda muito e não refaz o caos colocando ordem no final. Isso numa série. Em filme existe mais do personagem, mesmo cômico, mudar um pouco, voltar e refazer a situação. Mas o Papai Abu, normalmente ele termina, por estilo mesmo, antes desse retorno com o Elixir. Em alguns episódios, sim, eles retornam o Elixir, eu tô me lembrando agora, mas a maioria não. Esse é um caso que não, por exemplo. Mas você vê como você tem lá o mentor, tem incidente incitante, tem status quo, o personagem saiu de uma situação inicial que se mostrou oposta à situação final, um mentiroso de marca maior ele virou, e antes ele era inocentão. Pra você ver que também essa estrutura não leva necessariamente a finais moralizantes. Como não foi o caso desse arco do Cacupé. Esse guia que eu passei para vocês, da narrativa clássica, pode ajudar a estruturar tanto, falando de série, tá? Tanto um episódio quanto o arco da temporada toda. Uma dica importante é deixe as mudanças maiores pro arco da temporada toda e trabalhe as mudanças menores nos episódios. O espectador volta para sua série para assistir aquele mesmo personagem. Se você ficar mudando ele significativamente, de episódio em episódio, a pessoa fica sem referência. Então deixa a mudança maior para operar aqui nesse arco de temporada. Na sua Bíblia, quando você escreve arco, você provavelmente vai estar falando do arco da temporada, tá? No caso de longa, curta, você pode aplicar esse guiazinho que eu dei como referência para a história como um todo e mudar assim seu personagem aí significativamente, caramba, nesse arco aí. Por exemplo, Breaking Bad. A gente tem o mundo especial dele, é o mundo das drogas. O mundo comum é um mundo lá antes dele se meter com as drogas. Ele só é um professor, meio loser e tal. O incidente incitante é o diagnóstico de câncer. Tá vendo como você consegue identificar no arco maior também essa estrutura? Assista séries e também comece a identificar, tanto no micro ali no episódio, como no macro, essa estruturinha que eu passei, que vai ajudar você a fazer seus roteiros. Tá bom? Tudo isso que eu passei até agora tá ali no meu Google Docs, no meu caderninho, na minha lousa. Eu ainda não passei para os programas de roteiro. E agora, nesse capítulo novo aqui que eu vou inaugurar, que é escaleta, agora sim, você que está aí ansioso para usar o programa de roteiro, você pode usar agora. Nem sempre, tem gente que faz escaleta à mão, às vezes eu faço escaleta à mão, não uso o programa nem agora, mas se você quiser, você pode usar. Então vamos lá, os programas de roteiro que eu uso: Final Draft, Writer Do It. Para você que está começando, pode usar o Celtics, que é de graça. Writer Do It, ele é para escrever A2, tá bom? Então por isso que eu uso ele, porque eu escrevo bastante em dupla. Mas o mais usado mesmo, assim, profissionalmente, é o Final Draft. Aí a escaleta. O que é a escaleta? A escaleta é o esqueleto do roteiro. Eu dou muita importância a esse esqueleto do roteiro. Eu acho que se você gastar um bom tempo nisso, o seu roteiro vai ser muito mais fácil de fazer. Assim como toda a parte que eu expliquei até agora, tá, gente? De fazer o protagonista personificar o tema, eu estruturar os secundários e tal, eu também levo um bom tempo nisso.
Mas escaleta eu levo quase o mesmo tanto que eu levo para escrever o roteiro, porque eu gosto também de uma escaleta bem detalhada. Bom, a escaleta o que é? Ela é o esqueleto do roteiro, ela é a fase em que a gente começa a enxergar as cenas. Essa historinha do Cacupé inventando uma mentira, nananã, que eu contei aqui rapidamente em formato de conto para vocês, isso pode ser considerado uma sinopse. Algumas pessoas fazem, outras não fazem uma sinopse formal. Eu não costumo fazer uma sinopse formal. Eu às vezes coloco em itens e tal, e aí sim eu passo para a escaleta. Então, a escaleta é eu começar a enxergar esse conto em cenas. Então, por isso, ela tem esse formato aqui. Ó, ela tem um cabeçalho, onde eu digo se a cena é interna ou externa, ou seja, dentro ou fora de uma locação. A locação, às vezes uma sublocação. E se é dia ou noite. Embaixo ela tem uma descrição bem rapidinha, bem breve da cena, mas contendo tudo que a cena vai ter. E ela é bem direta. Algumas dicas para vocês escreverem em escaleta. Coloca no tempo presente, porque isso evita de você misturar as coisas, colocar um verbo no futuro, de coisas que ainda vão acontecer, ou seja, não era para estar nessa cena da escaleta e sim numa próxima. Use o nome dos seus personagens, repita o nome dos personagens, não tem problema nenhum, não é feio. A escaleta ela é um documento interno, ele é um documento seu para te ajudar. Por quê? Porque se você começa a suprimir, escrever ele, ou usar o menino, só vai te atrapalhar. Você tem que bater o olho e saber que personagem está agindo ali ou vai estar falando ali. Não coloca diálogo na escaleta, para ela ser mais simples, concisa. Às vezes eu coloco gíria na minha escaleta, porque se eu consigo me expressar melhor por gíria, bato o olho na gíria e vou sacar melhor o que está acontecendo, tudo bem, pode pôr. Como eu falei, é um documento seu. Você pode trabalhar até em item na escaleta. Desde que não fique verticalizado demais, porque daí é ruim de você ler depois, pode até pôr em item a sua escaleta. Como que eu vou fazer? Vou começar a dividir em cena, vou prestar atenção no que eu estou dividindo em cenas, esse meu continho. Se a cena tem um valor no começo e um valor no final, ou seja, se a cena avançou ou regrediu em relação ao arco, isso é muito importante, acho que essa é a coisa mais importante. Cada cena vai ter um valor para isso, positivo ou negativo, e às vezes eu marco, mais quando ela está indo em direção ao fim, menos quando ela está indo em direção ao início. Ou seja, o menos está dizendo que a força antagonista está vencendo aquela cena, e o mais está dizendo que a força mentora está vencendo aquela cena. Assim eu consigo enxergar se tem uma briga boa. Lembra que eu falei que no meio do filme tem que ter uma briga boa, quase um passo para lá, um passo para cá, um passo para lá, um passo para cá, em relação a esse arco. Eu consigo enxergar isso muito bem. Normalmente eu imprimo essas ceninhas ou faço à mão e colo para eu poder ter um plano geral da minha história. É para isso que serve a escaleta, eu acho. Para eu poder olhar a história à distância e ver se ela está funcionando. Ela serve também para eu misturar as plots. Porque se você for assistir uma série, ela não tem só uma história com um protagonista. Às vezes ela tem 2, 3 histórias, cada uma com um protagonista diferente, né? Ela corta de uma história para outra. Isso ajuda a avançar a trama, ajuda a gente a fazer elipses, que é fazer saltos no tempo, né, na história. Então, muitas vezes a gente pode escaletar a plot A, B e C separadamente e depois embaralhar ela, pendurar ela na parede e ir embaralhando. Também pode ser um uso da sua escaleta. Eu faço assim, algumas vezes. Eu até imprimo o plot A, B e C em cores diferentes de papel, para eu poder olhar de longe e enxergar como que as tramas estão conversando entre si, se alguma some, se eu tenho que trabalhar melhor uma ou outra. Eu consigo ver se um personagem some também, o que está acontecendo com ele. Eu consigo ver se tem cenas redundantes, ou seja, se no meio tem 3 cenas na sequência em direção ao fim do filme. Nossa, tá muito fácil aqui, esse meio não é pra tá tão fácil. Talvez eu tenha que substituir essa cena aqui, essa segunda cena que tem um valor positivo por um valor negativo, ou seja, colocar um antagonista mais forte aqui nessa cena do meio. Uma dica preciosa que eu aprendi com o tempo, vou passar para vocês, é entre tarde saia cedo da sua cena, já na escaleta. Veja isso já na escaleta, não deixa para ver isso no roteiro. O que significa isso?
O personagem tá lá dormindo, toca o despertador, aí ele acorda, aí ele vai na cozinha falar com a mãe dele. Precisa dele acordando, será? Será que vamos começar com ele na cozinha? Aí ele fala tchau, e aí ele sai. Será que eu preciso desse tchau, dessa saída do personagem? Isso já vai deixando você com cenas mais concisas, você vai ter menos gordura para cortar na fase do roteiro e também vai deixar o roteiro mais dinâmico, mais direto ao ponto. Eu faço na escaleta algumas leituras parciais. Bato o olho, como eu falei, para ver, bom, vou olhar só o tema dessa vez. Leio a escaleta, vendo se o tema tá lá. Vou olhar só se o objetivo tá claro, se eu preciso reiterar ele em alguma cena ou não. Vou lá para ver só o objetivo. Fazer essas leituras filtradas assim ajuda bastante a você ter uma escaleta cada vez melhor. Digo cada vez melhor porque eu faço várias versões e em cada versão eu vou mudando a ordem das cenas, eu vou acrescentando coisas à escaleta. Às vezes minha última versão de escaleta, ela tá tão gordinha que não vale mais a pena eu pendurar ela na mesa. Daí eu imprimo ela em formato de páginas mesmo, uma cena atrás da outra, e leio ela como uma historinha mesmo, já não na parede, assim. Um cuidado que é legal ter com a escaleta é não enviar a escaleta para qualquer pessoa. A escaleta é um documento seu, é um documento de trabalho, é um documento sujo, é um documento que só você vai entender aquela frase. Você e sua mesa de roteiro, se você está trabalhando junto com outros roteiristas. Então, se o seu cliente falar, o que você está fazendo? Eu estou fazendo a escaleta. Você pode me mandar a sua escaleta? Muito cuidado nessa hora. Vai mandar a escaleta, vai ter que reescrever a escaleta. Se já vai ter que reescrever a escaleta, o que eu faço? Eu tiro os cabeçalhos, transformo num texto mais longo, detalhado. Que é basicamente a minha escaleta detalhada, sem os cabeçalhos. Eu coloco em forma de argumento, porque já será um argumento. Vai ser um conto um pouco mais longo do que aquele conto que era uma sinopse, que era a fase anterior, a escaleta, lembra dela? Então, envio assim, porque eu já me dei muito mal enviando escaleta para cliente, porque não é um documento para ser enviado e mostrado. Eu coloco sim nos meus contratos que o cliente vai aprovar a escaleta, mas eu não mando a escaleta que eu estou trabalhando normalmente, eu mando uma que dê para entender. Bom, mais ou menos eu vou até qual versão da escaleta? 4ª versão, aí eu passo pro roteiro. Se ela tá complicada, se estruturalmente eu tive problemas, ela vai até mais do que 4. Tá bom? Agora a gente vai abrir o último capítulo aqui da palestra, que é o roteiro. A gente já tá trabalhando dentro do programa de roteiro, ali do Final Draft, do Writer Do It, do Celtics, se você não fez a sua escaleta à mão. E aí você vai abrir o roteiro. Quando a gente fala abrir o roteiro, é abrir o roteiro a partir da escaleta. Então você vai pegar aquela escaleta e se comprometer com aquela escaleta e abrir ela. Por que eu digo se comprometer? Porque muita gente no começo, quando vai abrir o roteiro, aspas, deixa a imaginação fluir, aspas, e desencana da escaleta. Gente, não. Faça um compromisso com aquele seu planejamento e cumpra aquele seu planejamento. Isso na mesa de roteiro é mais do que recomendável, é lei. Se aquela escaleta está aprovada e você foi escolhido para abrir aquela escaleta, você vai respeitar ela por ética da mesa de roteiro. Você não vai fazer o que te dá na cabeça, mudar a ordem de cena, não. Apesar disso ser lei na mesa, eu costumo, mesmo quando não estou na mesa de roteiro, quando estou trabalhando sozinha, eu costumo respeitar muito minha escaleta, porque daí, se eu preciso voltar na escaleta para analisar alguma estrutura, pelo menos eu tenho aquele documento, estou sendo fiel a um raciocínio que eu já venho seguindo há dias, há semanas, e não cedo à tentação de mudar tudo na hora de escrever, tá? O roteiro é basicamente a escaleta com diálogos. Mas não só isso. Isso em formato, né? Você olhando um roteiro, olhando uma escaleta, o que o roteiro tem que a escaleta não tem? Diálogos. Mas o roteiro, ele tem a função de
né, ao ser lido, projetar no fundo da cabeça de quem está lendo exatamente o filme que o roteirista imaginou. Então, o roteiro é um documento informativo, ou seja, traz as informações, né, necessárias para entender a dramaturgia, mas também é uma peça de ritmo e de estilo. E isso é uma coisa que tem gente que... Eu mesma, no começo da minha carreira dando aula, eu valorizava muito a parte informativa e deixava um pouco esse lado de estilo e de ritmo de lado. E vi, conforme fui evoluindo na carreira, que não, cara, eles têm o mesmo peso. Porque se você não envolve o seu leitor, as informações não vão grudar na cabeça da pessoa. Então, assim como um escritor de livro, se você quer dar um ritmo rápido para sua sequência, usa frases curtas. Se você quer dar um ritmo mais lento, pode usar uma frase mais compridinha. Se você quer descrever um pensamento, um sentimento, um estado mental e usar palavras abstratas que não são necessariamente figurativas, mas são atuáveis, o ator pode ler aquilo e atuar aquilo, use. O roteiro, então, tem essa função difícil, que é projetar só com palavras um filme dentro da cabeça do leitor. E então é uma chavinha diferente que você vai ligar agora. Até agora você estava na chavinha estrutural, na chavinha do esqueleto. Agora é outra coisa. Se você fez a escaleta certinho, direitinho, está na sua V4, está confiante naquilo, fazer o roteiro vai ser um prazer. Eu não tenho muitos mais dicas para dizer do roteiro, porque eu acho, sinceramente, eu acredito que se você fez uma escaleta que está funcionando, dificilmente seu roteiro vai sair péssimo. Se você fizer isso que eu estou te falando, trazer ritmo, não esquecer de nenhuma informação e fazer bons diálogos. Para fazer bons diálogos, eu vou dar uma dica, que é: se coloque na pele do seu protagonista. Do seu protagonista, no caso, se o diálogo é dele. Do seu secundário, se o diálogo é dele. Cada um dos seus personagens tem um ponto de vista sobre a vida, tem uma motivação, tem uma relação XYZ com o personagem com quem ele está contracenando. Então você tem que vestir a pele desse protagonista e falar por ele. Óbvio que na primeira versão do roteiro não vai estar assim. Aliás, eu trabalho muito com a primeira versão, a versão vômito. Eu vou e escrevo sem parar muito. Eu vejo, o diálogo não tá ficando, não tem problema. Vai até o fim. Foi até o fim, volta. E aí eu volto fazendo já aquelas leituras, talvez não a primeira você pode ler tudo, achar um lixo, você vai querer, eu não nasci pra isso, não sei o que, calma. O roteiro ainda vai melhorar, e só vai melhorar. Chegou no fim da primeira versão, dessa versão vômito, vai ficar maior, não tem como. Ficou muito maior, socorro. Vai ficar maior, não tem problema. Você vai cortando o seu roteiro só vai melhorar. Ficou menor, aí você tem um problema. Aí é um lance de estrutura. Sua escaleta não está comportando o número de páginas que esse roteiro deveria ter. Volta lá, acrescenta uma plot C, se só tem plot A e B. Acrescenta uma negação à aventura, se você não colocou isso. Vê o que está faltando ali. Talvez não seja para um episódio de 30, seja um episódio de 11, seja que você está fazendo uma série de episódios de 11 e não de 30, ou de 30 e não de 45, uma hora. Avalia tudo. Daí, sabe aquelas leituras parciais que eu fiz lá na versão da escaleta? Eu vou e faço de novo na versão do roteiro. Sendo que eu vou ter mais versões parciais, que são leituras parciais, que são as de diálogo. Eu volto, leio os diálogos só do protagonista, leio só o do mentor, leio só o do antagonista, leio só o do secundário principal, vejo se ele realmente está falando a partir de um ponto de vista do mundo, a partir de uma motivação que só ele tem, de uma relação que só ele tem com tal personagem. Isso vai deixar o seu roteiro com colorido em termos de atuação dos personagens ali. Vejo de novo se eu estou entrando no ponto certo da cena e saindo no ponto certo da cena, etc.
quando eu terminar esse roteiro, lembra do... Quando eu terminar esse roteiro, eu digo, eu fiz até um tratamento 3, tratamento 4. Eu reescrevi ele umas 4 vezes e nunca eu entreguei um roteiro achando que ele estava perfeito. O prazo sempre chegou antes da perfeição e eu acho que isso para todo mundo. Então, escrever é reescrever. Você vai reescrever várias vezes e a cada vez vai ficar melhor e você vai ficar querendo ter mais prazo e às vezes não dá. E você vai ter que entregar daquele jeito mesmo. Pelo menos faça umas 3, 4 versões, assim como você fez a escaleta do roteiro, para você estar mais seguro para entregar ele, tá? Porque também estourar prazo não é legal. Outra coisa para você revisar agora em termos de produção, que você já poderia ter revisado lá na escaleta. Eu tô tendo locações demais. Será que eu tenho locações demais? Será que esse filme tá caro por causa de locação? Será que ele tá caro porque eu pus helicóptero e não precisava colocar? Isso eu tô falando de live action, tá? De animação, será que eu tô tendo ações, sequências de ação, muitas sequências de ação? Porque a sequência de ação era mais cara para ser produzida? Será que eu tô com muitos props e eu não precisava ter tantos props, muitos objetos novos? Eu preciso mudar o figurino desses personagens, porque figurino também, na animação, é um redesenho de um personagem. Dá uma revisada assim já na escaleta e também o roteiro em termos de custo. Não deixa também isso tolher totalmente sua criatividade aqui nesse ponto, tá? Porque se você está tentando vender um projeto, mais vale ele brilhar o olho para a pessoa do que tá cabendo no orçamento X. Mas se você viajar muito e colocar muitas locações desnecessárias, tal, isso também pode cheirar amadorismo. O que cheira a amadorismo? Roteiro mal formatado. Eu não vou ensinar a formatar roteiro, porque tem vários sites que ensinam isso, inclusive o livro do Hugo Moss, que foi onde eu aprendi há uns 15 anos, ele está hoje na internet, você pode consultar, e essa é a parte que menos eu vou ter para acrescentar. Você vai poder aprender sozinho a formatar um roteiro, o próprio programa vai formatar para você. E a gente aqui não tem muito tempo para isso. Só que você entregar um roteiro mal formatado, a pessoa que pega para ler, também pode tirar amadorismo se pega mal. Então, aprenda a formatar e entregue formatadinho. Eu vou agora nas dicas de como entrar na profissão, que é uma coisa que muita gente pergunta, tá? Olha, um jeito não muito ortodoxo, porque as pessoas não costumam ter muito, é assistente de roteiro. Se você conseguir uma vaga de assistente de roteiro, faça assistência de roteiro com um roteirista mais experiente. Isso vai te dar bagagem, vai te dar vocabulário, vai te trazer contatos, vai ser muito bom. Um assistente de roteiro, ele pode ser assistente de roteiro da mesa de roteirista. Ele anota as ideias, ele anota o que foi consolidado, ele organiza as coisas para o chefe de roteiro. Ou para um roteirista mesmo, que trabalha sozinho também, às vezes trabalha com assistente. Eu já trabalhei com assistente e é muito legal para as duas partes, tanto para o assistente quanto para o roteirista. Outro jeito é você fazer seu projeto original. Tudo que eu falei até agora, recapitulando: tema, protagonista, personagens secundários, universo, sinopses, um argumento e um roteiro, isso tudo aqui junto é sua bíblia de projeto. Sua bíblia de projeto para você apresentar para produtoras, para você chegar impresso, tá, gente? Não manda por e-mail. E-mail, as pessoas já não leem. E-mail, então, se você conseguir mandar no envelope, levar lá para a produtora, aos cuidados do produtor executivo, fácil de saber quem é produtor executivo de cada produtora, envia lá, imprime bonitinho. Não precisa enviar o roteiro inteiro. Como eu disse, as pessoas não leem. Então, você pode enviar, se você não tiver feito o roteiro todo, envia as 10 primeiras páginas, as 15 primeiras páginas, capricha nessas páginas e manda. Para a pessoa que estiver lendo entender qual é o seu estilo, qual é a sua pegada de roteiro, se você escreve legal as cenas, os diálogos, etc.
Isso pode te abrir portas para uma mesa de roteiro que esteja rolando na produtora. A pessoa lê o seu projeto, pode ser que nem vá tentar vender seu projeto, mas curtir o seu estilo, vai te chamar para a mesa. Pode ser que curtiu o seu projeto e vai te chamar para uma reunião para vocês conversarem sobre como vocês querem produzir juntos essa série, esse longa. Então não adianta você chegar lá na produtora de mão abanando, sem nada para mostrar, tá bom? Leva alguma coisa. Você tem um amigo, diretor? Se você não tem, por exemplo, uma ideia sua que você quer desenvolver e você é o tipo de gente que precisa de um input para criar, normal. Tem roteirista que não trabalha a ideia própria, trabalha mais a ideia dos outros, você pode ser um deles. Chega no seu amigo diretor. Se você não tem um amigo diretor, chega nas escolas de direção, de cinema e da vida e vai lá. O que mais o povo quer é roteiro para filmar. Senta lá com o diretor, fala qual é a sua, o que você curte fazer, vamos criar uma ideia aqui, criar um roteiro juntos e tal, senta e faz junto. Já é um jeito de você aprender a trabalhar com o cliente, que também já é outra parte dessa profissão roteirista aí que precisa ser exercitada também. Vou falar um pouquinho sobre isso, como é que eu estabeleço padrões para cobrar e para trabalhar em roteiro. Eu primeiro sugiro que vocês entrem no site da ABRA, que é a Associação dos Roteiristas. Lá tem uma tabela de preços. É seu primeiro trabalho como roteirista? Cobre pouco, tudo bem, mas cobre. Isso você vai fazer um favor não só para a área no geral, mas a você mesmo, porque as pessoas já não valorizam muito essa coisa de escrever, porque não tem você, um computador e suas ideias, não tem nenhum equipamento de câmera, nenhuma técnica visível aos olhos de quem está te contratando, então já é uma profissão pouco valorizada, eu acho, no mercado. Principalmente o profissional que sai de uma página em branco e às vezes traz milhões de reais para dentro de uma produtora, ficando com 1% dessa grana, quando fica. Você vai fazer um favor tanto para você ser valorizado quanto para a área ser valorizada se você começar não fazendo de graça. E aí, como é que você vai trabalhar? Com um contrato. Assine primeiro um contrato e no contrato, se você puder colocar, por favor, tente colocar quantas versões de roteiro você vai entregar, quantas versões de escaleta você vai fazer, quantas sinopses você vai apresentar, melhor para você. Porque, como eu falei, você pode trabalhar em inúmeras versões de roteiro, inúmeras versões de escaleta, e esse trabalho não acabar nunca. Então, ou você coloca um prazo, uma data para ele acabar, ou as fases que você vai entregar. De preferência, as duas coisas. Uma data limite e as fases que você vai entregar. A gente considera a versão entregue para cliente depois de feedback, depois dele comentar. Então, não importa se você fez 4 versões internas de escaleta, se você vai entregar a 4ª versão, aquela é a V1 para o seu cliente. Ele vai analisar, comentar, chamar você para conversar sobre a escaleta, vamos mudar isso, gostei daquilo, mas não gostei daquele outro. E aí você vai fazer a sua 2ª versão, vai apresentar a 2ª versão. Entendeu? Então, que vale a versão que você entrega para eles, quando você for colocar num contrato. O tempo nosso é curto, é uma pena. O mundo do roteiro é um mundo gigante, tem um monte de livro legal para ler. Leia todos, não precisa ler um livro e ficar vidrado só naquela teoria. Tem um monte de jeitos de se aproximar da história. Eu leio vários e vou pegando o que eu gosto aqui e ali para criar o meu próprio método, que é esse que eu apresentei para vocês agora. Espero que tenha ajudado. Bom, já que eu não sei me despedir, não sei dizer tchau, me achem aí nas redes sociais. Meu nome é Andréa Midor Simão, como eu falei no começo. Eu tenho o site do Departamento Ficcional, o Facebook do Departamento Ficcional, se vocês quiserem me encontrar para trocar mais alguma ideia. Tem meu LinkedIn também, enfim, estamos aí. Eu espero ter ajudado. E muito, muito boa sorte nesse seu roteiro. Não desista. Não se deixe abalar pelas dificuldades do roteiro. É difícil mesmo, mas no final dá um prazer muito grande você contar essa história
e ter essa história aqui na mão pra poder apresentar pras pessoas. Bom, é isso. Eu não sei me despedir, não sei dizer tchau, então fica assim. Beijo.